Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando o programa Jesus e o Espiritismo, comigo, André Luiz Querini Vilar, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Estamos nesta temporada estudando o livro Roteiro de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. É uma alegria poder estar toda semana por meio dessas duas emissoras, estudando, refletindo e espero com sinceridade que este programa possa estar te levando um pouquinho de esclarecimento e de estudo, já que é o motivo para aqui nos encontrarmos. Dando continuidade no que começamos na semana passada, hoje veremos a parte final do capítulo 34, que tem como título Observações. Diz Emmanuel: a liberdade do homem ainda está longe de atingir os princípios cósmicos que nos presidem os destinos. Curioso porque há livros que apontam que o planeta Terra é um dos poucos planetas, para não dizer o único, que não tem contato com as civilizações de outros planetas. Por quê? Porque ainda temos o predomínio do eu, do domínio. Há vida em todos os planetas. Eu penso que já não é mais lógico a gente pensar que há vida apenas no planeta Terra. Há bilhões de planetas, bilhões de sóis, galáxias, nebulosas. E será que nós ainda temos a ilusão de que somente aqui, num planeta de periferia, muito aquém, moralmente falando, só aqui tem vida? O problema da ciência é querer achar um André em Marte, querer achar um André em Júpiter, querer achar um André em qualquer planeta. O Espiritismo, desde o século XIX, já nos ensina. Cada planeta tem a sua constituição. Se eu for para a Índia, o indiano não tem uma cor de pele específica. Se eu for para a África, seja para a parte de brancos ou para a parte de negros, porque às vezes a gente imagina que o africano todos eles são negros. Não, há aqueles países que são de pele branca, não são diferentes? Dentro do próprio Brasil, olha como é a figura do nordestino, do sul, como é a figura do sudeste, do norte do Brasil. Por que todo o planeta seria igual? Não há essa singularidade. Nós vamos para os países vizinhos ao Brasil, nós vemos como são os bolivianos, os peruanos. Então nós percebemos que a vida está por toda parte. Mas por que nós não temos hoje contato com outras civilizações nitidamente? Pelo egoísmo, pelo orgulho. Se nós não conseguimos lidar nem com o pai e com a mãe que nos deu a vida, se eu não consigo ter um casamento de paz com a minha esposa ou com o meu marido, eu vou lá conversar com uma pessoa de outro planeta? Eu tenho estrutura moral hoje, sendo que eu não consigo lidar nem bem no trabalho, nem bem no templo espírita, nem bem na onde eu estudo, nem bem na onde eu estou. Nós hoje temos condições mesmo para trocarmos ideias com aqueles que têm um outro conhecimento, que têm uma outra experiência, que passou por outras situações? Por aí, o bom senso e a lógica já respondem por si só. Continua Emmanuel. A inteligência humana interferirá nos domínios da matéria densa, alterando o que pode ver. Todavia, jaz extremamente distante das regiões do espírito puro, onde se guarda o controle das leis universais. Desdobrando novos painéis da vida diante da mente sequiosa de conhecimento e renovação, não é o mundo espiritual que deve descer para o homem, e sim o homem que precisa elevar-se ao encontro dele. Extraordinária essa colocação. Não é os espíritos que têm que ficar toda hora me envolvendo. Eu preciso elevar o meu pensamento ao ponto de eu chegar até eles. Eu preciso doar. Eu preciso elevar em pensamento. Por que eu sempre falo em vários programas diferentes que eu tenho, ou mesmo presencialmente aqui no CEPAC? Pensamento, conversa. Tem coisas que não nos levam a lugar algum. Tem assuntos que só nos distanciam, geram brigas, não constroem,
traz tumulto mental, traz preocupações para o futuro. Então Emmanuel nos fala, como eu vou ser um bom médium na casa espírita? Como eu vou ser um bom orador na casa espírita, sendo que eu acordo e durmo, sem aquela motivação para me ligar com os bons espíritos? Ou eu acho que eu vou ter um dia desastroso, agora eu chego e falo, hoje é meu dia de ser médium. Troco de roupa, tomo um banho, troco de roupa, passo um perfume, depois de um dia desastroso, agora eu vou para a casa espírita. Pronto. Podem me usar. Será que nós ainda temos essa ilusão? Será que ainda não percebemos que eu só vou produzir quando eu estiver bem? Agora, eu sou um doente crônico. Nunca estou bem, não faço por estar bem, pequenas coisas me abalam, pequenas coisas tiram a minha paz, pequenas coisas me deixam alterado. Eu preciso me fazer bem. Tem pessoas que dizem assim, eu estarei bem quando eu estiver em outro emprego. Não, porque você, independente do emprego, é quem você é. Eu estarei bem quando eu estiver num outro casamento. Não, o problema não é tua esposa ou teu marido, o problema é como você olha para ele ou para ela. Eu estarei bem quando eu passar por esta fase difícil, disto ou daquilo. Depende, porque você vai passar por esta fase difícil e amanhã vai vir uma outra difícil. Eu, com 31 anos de idade, eu não tive nenhuma fase na minha vida que foi fácil. Todas elas foram de dificuldades, algumas no quesito de dinheiro, algumas no quesito da matéria, algumas no quesito afetivo, alguns no quesito com os meus pais, alguns no quesito do casamento. Mas hoje, até os meus 31 anos, tirando a minha fase de criança e tirando a fase da adolescência, que a gente não sabe de nada e acha que sabe muito, eu não tive uma fase sem problema. Eu tive fases com menos problemas. Eu tive fases com menos dor, com menos preocupação. Mas eu não tive nenhuma fase que eu não tive algo a me preocupar perante o hoje ou perante o amanhã. Então é isso que ele nos fala, é não idealizarmos o dia perfeito para começarmos o trabalho ou para elevarmos o nosso pensamento. É necessário, é oportuno e é preciso que comecemos a fazer isto já no agora, já no hoje e não ficarmos postergando amanhã, para amanhã, para amanhã, porque tem pessoas que estão nessa roda aí amanhã, amanhã, amanhã e o amanhã não chega para ninguém. Então precisamos ir com calma, com cautela, asserenarmos os nossos corações, asserenarmos os nossos sentimentos, pararmos um minuto, fazermos uma prece, ainda somos frágeis, ainda somos falíveis, há momentos que precisamos parar tudo o que estamos fazendo e nos recolhermos por alguns minutos para... E aí sim, darmos continuidade. Continua Emmanuel. E semelhante ascensão não será simples serviço da mediunidade espetacular. É obra de sublimação interior, gradativa e constante, sobre os alicerces do bem, ao alcance de todos. As portas do tesouro psíquico estão vigiadas com segurança. A direção de uma central elétrica não pode ser confiadas às frágeis mãos de um menino. Como conferir de improviso ao primeiro candidato à prosperidade mediúnica a chave dos interesses fundamentais e particulares de milhões de almas colocadas nos mais variados planos da escada evolutiva? Mediunidade, como qualquer trabalho que nós temos num templo espírita ou qualquer templo de oração, precisa ser levado com muita seriedade. Eu, por exemplo, que nasci num berço espírita, eu nunca fui para a casa espírita com um ar de deboche, com um ar de zombaria, com um ar de menosprezo, com um ar de arrogância. Espiritismo, estou falando de espiritismo, que é a nossa religião. O católico fala da dele, o evangélico fala da dele, o muçulmano fala da dele e assim sucessivamente. Eu vejo que muitos espíritas vão para uma casa espírita
dando a metade do que poderiam dar. E não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de sentimento. Estou falando de discernimento. Estou falando de coração. Eu respeito todos que não acreditam no Espiritismo. Eu respeito todos que acham que o Espiritismo ele não está correto. Mas isso não abala a minha fé. Isso não tira e não desmove o meu caminho. Isso não diminui o amor que eu tenho pelo Espiritismo. Mediunidade, como a oratória, como a escrita, como qualquer assunto dentro de uma casa espírita, precisa ser visto com muita seriedade, com alegria, com espontaneidade, com vontade de seguir firme, mas acima de tudo, com muita alegria. Precisamos ver no mandato mediúnico a oportunidade nesta parceria de nós os encarnados com os espíritos de promovermos o auxílio a muitos que vêm ao nosso encontro. Hoje vemos com tristeza a mediunidade sendo comercializada. Hoje vemos com tristeza a mediunidade sendo barganhada. Hoje vemos com tristeza as pessoas trocando maravilhosas oportunidades por troco financeiro. Nós ainda não temos ideia do que é a mediunidade realmente. Ainda não temos ideia o que é dar de graça, o que de graça recebemos. Não vamos mudar o outro, não vamos mudar o médium, não vamos mudar o ser humano, o próximo no caso. Mas nós temos a grande obrigação e a grande oportunidade de nos modificarmos. Nós temos o grande dever de olharmos para o nosso íntimo e nos questionarmos como eu posso ser o melhor médium, o que eu posso fazer para ser o melhor trabalhador, o que eu posso fazer para quando eu estou numa casa espírita eu realmente produzir sem orgulho, sem fanatismo, sem a ideia de ser o melhor, sem a ideia de que a verdade está apenas no espiritismo, muito pelo contrário. Todo lugar regido pelo bem e pelo amor, ali tem o mínimo de uma verdade, que esteja promovendo a transformação do indivíduo, que esteja promovendo a transformação do ser, é melhor do que ele não ter nada, é melhor do que ele não ser nada no quesito da fé, porque quando a dificuldade vier, não vai ter onde se agarrar. É nesse aspecto que Allan Kardec é fantástico, quando ele coloca: fora da caridade não há salvação, não é fora do espiritismo, não é fora da mediunidade, não é fora de nada, é fora da caridade, é fora do amor ao próximo, do trabalho ao próximo. Aí sim nós construiremos um dia melhor para nós e para o nosso meio. Nós vamos para o intervalo, para os amigos da TV Mundo Maior, e vamos continuando para os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Então nós estamos vendo o capítulo 34, já ao término dele, Observações, um livro extraordinário, que é o livro roteiro, com tanto a nos ensinar. Diz Emmanuel: naturalmente que as grandes responsabilidades não são inacessíveis, mas a criança precisa crescer para integrar-se em serviços complexos e o colaborador iniciante, em qualquer realização, necessita do tempo e do esforço, a fim de converter-se em auxiliar prestimoso. Então tem pessoas que chegam na casa espírita e do dia para a noite querem ser médiuns, oradores, expositores, escritores, e já pensam que em prazo de alguns meses já estarão prontos para a tarefa. Não. Eu estou no espiritismo desde que estava no ventre de minha mãe. E eu não me sinto em nada já experiente. Apresento programas aqui pela TV A Caminho da Luz desde a sua formação, 2009, 2010. Desde lá apresento programas, faço palestras, seminários. Tive a honra e a alegria de conhecer vários países pelo espiritismo, levando a mensagem espírita. Até hoje eu vejo o quanto que eu preciso melhorar na oratória.
Tive a honra de escrever alguns livros e vejo o quanto que ainda preciso melhorar como escritor. Então, não imaginemos nós, por eu já ter 10 anos de espiritismo, 20 anos de espiritismo, eu já não preciso estudar. Tem casas espíritas que têm sérios problemas com médiuns. O médium está na mesa mediúnica há 30 anos, já não quer mais estudar. Já não quer mais participar de um grupo de estudo. Aqui, por exemplo, no CEPAC, para você estar em qualquer atividade, é obrigatório você estar num grupo de estudo. Não é opcional. Se você só puder ir no CEPAC uma vez por semana e quiser ir como trabalhador, se for como frequentador, você vai o dia que você desejar. Mas como trabalhador, é o estudo. Quem só pode ir uma vez na casa espírita e quer ser um trabalhador é pelo estudo. Eu não posso ir no estudo, mas eu queria ir no mediúnico. Temos outras casas espíritas em Itapiras que vão te receber com muito amor e com muita caridade. Aqui, o Dr. Adroaldo estabeleceu este formato. O que não estamos dizendo ser o certo. O que não estamos dizendo que tem que ser o modelo para as outras casas, não. Cada casa espírita tem a oportunidade de formar o seu certo e o seu errado. Não tem aquele, o meu certo é melhor do que o seu certo. Não existe isso. Funcionou para nós, funciona para nós, tem atraído pessoas, tem atraído novos companheiros e companheiras, demonstra o quê? Estamos no caminho correto. Estamos caminhando. Há centros espíritas que depois da pandemia nem abriram as portas. E nós, na pandemia toda, fechamos apenas a sessão pública, passamos a dar comida de segunda a sábado, exceto domingo, e depois mudamos para terça, quinta e sábado. Não paramos nem um dia de distribuir cestas básicas, no inverno, cobertores e agasalhos, e o grupo só aumentando, aumentando, aumentando. Então nós percebemos que precisamos trabalhar. Precisamos preparar o campo. E lembrando sempre que se prepara um companheiro, uma companheira, é com o tempo, não é de um dia para o outro. Continua Emmanuel. Nos problemas de intercâmbio com a esfera superior, desse modo, antes do progresso medianímico, há que considerar o aprimoramento da personalidade para melhor ajustar-se à obra de perfeição geral. Então, antes de eu pensar em ser um bom médium, eu tenho que ser um bom ser humano. Bom médium é um bom ser humano. Bom médium é uma pessoa, seja um homem, seja uma mulher, que enfrenta todos os problemas do mundo. Até hoje, eu não conheci nenhum médium que não tinha problema no casamento, problemas com os filhos, contas para pagar no final do mês. Eu não conheci nenhum médium assim. Nós somos pessoas comuns, com os altos e os baixos da vida. A espiritualidade está em busca de um médium perfeito? Não. De um apresentador perfeito? Não, porque se estivesse eu não estaria aqui. O que a espiritualidade vê é o esforço. Como diz Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir as suas más inclinações. Então, o que a espiritualidade leva em conta? O meu desejo verdadeiro de me tornar uma pessoa melhor do que o do dia anterior. Eu não vou, numa única existência, acabar com todo o meu orgulho, com toda a minha vaidade, com todo o meu milindre, porque estão enraizados em mim há muito tempo. E não é nem essa a proposta que o Espiritismo nos faz. O Espiritismo nos faz para desafiarmos a nós mesmos, dia após o outro, buscando este crescimento, buscando a corrigenda, buscando a melhoria, buscando interiorizarmos a mensagem, porque se eu não interiorizo a mensagem, eu não vivo a mensagem. Então, antes de eu pensar em ser um médium exuberante, extraordinário, eu tenho que me preocupar também em ser um exuberante e extraordinário ser humano, lutando com as minhas fragilidades, lutando com as minhas dúvidas, lutando com as minhas contas a serem pagas no final de cada mês. Não muda.
A vida para todos, alguns têm mais materialmente, alguns têm menos, alguns têm uma família mais equilibrada, alguns têm menos, mas a nossa luta aqui é a mesma, é a do aperfeiçoamento, é a da corrigenda. Não existe casamento perfeito, não existem filhos perfeitos, pais perfeitos, não existe um local de trabalho perfeito, como não existe um funcionário perfeito, um chefe perfeito. Não existirá também um médium perfeito. Nós somos o que somos e damos o que temos condições para dar, nem mais, nem menos. Por que o André que vos fala não faz mais do que já faz? Porque eu não tenho condições morais para isto. Eu faço o que está ao meu alcance. Eu corrijo e me desafio conforme o que eu posso. Não adianta eu consigo carregar um pacote de arroz. Não adianta eu querer levar 2. Se eu levar 2, sabe o que vai acontecer? Eu vou parar no meio do caminho e vou acabar que não vou levar nenhum. Será que é essa a proposta da mensagem de hoje? Evidentemente que não. A proposta que nos chega é a levarmos e a sustentarmos os nossos fardos com menos revolta, com menos amargura, com menos queixa, com menos sentimento de coitadinho, ai eu sofro, ai a minha dor é maior, ai o meu problema é maior. Não, todo mundo tem dor, todo mundo tem preocupação, todo mundo tem dilemas. Agora, se eu não gerenciar eles e ficar descontando nas pessoas erradas, eu pego o problema que eu tive no A e desconto no B, tá errado, é falta de caridade com o B. O problema é meu, cabe a mim resolver ele. E não ficar de mau humor, ficar fechado, brigar com tudo e com todos por conta disso. Então, o que fará se tornar um bom médium? Tendo boas atitudes e um bom comportamento. Continua Emmanuel. O grande rio, sem leito adequado, ao invés de correr, beneficiando a paisagem, encharca o solo, transformando-o em pântano letal. A ponte quebradiça não suporta a passagem das máquinas de grande porte. A mediunidade, como recurso de influenciar para o bem, não se manifesta sem instrumento próprio. Só o grande amor pode compreender as necessidades de todos. Só a grande boa vontade pode trabalhar e aprender incessantemente para servir sem distinção. Antes de nos mediunizarmos, amemos e eduquemo-nos. Somente assim receberemos as ordenações de mais alto, o verdadeiro poder de ajudar. Então ele coroa o capítulo 34 de modo interessante, quando ele diz para nós da importância da educação mediúnica. Não é tudo que o médium pode pensar, não é tudo que o médium pode desejar, não é tudo que o médium pode fazer. Nós temos a opção de sermos médiuns ou não. Eu posso vir com a faculdade mediúnica e dizer assim, eu não quero ser médium. Eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho essa possibilidade. Agora, se eu aceito a mediunidade, se eu aceito ser médium, se eu aceito o trabalho com os bons espíritos, que eu viva minimamente o que a mensagem me pede, sublimando assim a minha própria faculdade mediúnica. Médium só vai evangelizar o seu próprio coração e o seu próprio sentimento quando desejar. Ele não vai melhorar simplesmente por ter contato com a espiritualidade. Médium não vai deixar de ter problemas por ser médium. Agora eu sou médium, então eu não vou ter mais problema financeiro, eu não vou ter mais problema conjugal, problema filial, problema profissional, problema doméstico. Onde é que está escrito isto? Que ser médium é estar à parte dos problemas. Não existe essa colocação na obra de Allan Kardec. Allan Kardec deixa muito claro, ser médium é enfrentar um mar de problemas. Eu trabalho no trabalho mediúnico, eu colaboro na desobsessão desde os 17 anos de idade. Veja, mais de uma década trabalhando na desobsessão. Sempre nos dias de trabalho, os problemas são redobrados.
Porque os espíritos não dão tréguas. Se eu esperar o dia assim, eu vou ser um bom médium hoje, porque eu não tive problema, eu não tive aflição, eu não tive dor, olha, eu já teria deixado de ser médium há muito tempo. Eu já teria deixado de frequentar desobsessão há muito tempo. Porque são nesses dias, nas vésperas desses dias, que mais problema me surge. E problemas de todo lado, problemas de toda ordem, problemas dos locais que eu menos espero. Então, ser médium é ser uma pessoa comum, com uma sensibilidade maior, com uma sensibilidade aguçada perante o mundo espiritual, podendo por nossas vias recebermos uma mensagem de consolo, permitirmos que um obsessor ou que um espírito infeliz dê uma comunicação, ou mesmo recebermos por outras faculdades o auxílio para a coletividade em que estamos inseridos. Estamos terminando o capítulo 34, Observações, do livro Roteiro, em que eu agradeço à TV Mundo Maior e à TV A Caminho da Luz pela oportunidade do programa semanal Jesus e o Espiritismo. Eu espero de coração que todos que estão me acompanhando o estudo, estejam gostando. É um estudo muito simples, mas feito com muito amor. Eu rogo a Jesus e aos bons espíritos que possam envolver a todos, nos dando uma semana de muita paz, de muita alegria, mas ao mesmo tempo de muita vigilância, para não cairmos nos desafios do dia a dia. Espero todos na próxima semana para darmos continuidade ao estudo. Votos de muita paz.